Boa noite a todas. Boa noite. Me avisem quando estiverem faltando 5 minutos, por favor. Ok. Tá? Falávamos sobre os romanos aqui, não é? Até o momento em que o Império Romano se enfraqueceu e se tornou suscetível, o que quer que isso queira dizer, nas diversas invasões, os bárbaros passaram a penetrar o território romano. Vieram de todos os lugares. Iludem-se aqueles que acham que os bárbaros penetraram só ali por cima. Na verdade, alguns bárbaros penetraram aqui por baixo. Que bárbaros é esse que vieram por baixo? Os árabes, saindo aqui da Península Arábica. Mas quem eram os árabes de quem nós nunca havíamos falado? Ora. Sorria, para falar sobre os árabes, é preciso contar a história deles desde o início. E acreditem, o início foi bem no começo. Era uma vez um homem que tinha um sonho, queria ter um varão, não que ele fosse japonês, né? Ele queria ter um filho homem. Não. Diga assim, é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. A mulher desse homem não engravidava. Deus disse pra ele, pega tua escrava. Ele disse, hein? Pega. Ele disse, tá. Ele teve um filho com a escrava. Depois ele já estava velho, o filho dele ficando adolescente, a esposa dele velha. Deus disse, agora pega a tua esposa. Ele disse, mas Senhor, pega. Mas Senhor, eu estou velho. Deus disse, toma essa pílula azul e pega a tua esposa. E ele teve um filho com a esposa. A esposa oriçou, né? Falou, agora que tu tem um filho meu, manda o bastardo embora. Ele disse, ele falou, manda. E ele mandou. E aquele filho bastardo pegou a mãe dele, que era escrava, e pegou o mundo. Saiu a caminhar, caminhou, foi parar ali na Península Arábica. E lá deu origem a um povo. Um povo que acreditava em vários deuses, diferente de nós que acreditamos só em um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é um só. Porque diz que é 3, para saber que é um. Isso é muito complexo para minha cabeça, né? Até porque eu acho que, no mínimo, Jesus e Deus são pessoas diferentes. Porque eu lembro que está escrito em São Mateus, capítulo 8, versículo 12. Esse pedaço é mentira, mas que está escrito lá. Eu não sei o endereço, mas eu sei chegar. Tem uma passagem lá que, angustiado, Jesus olha para cima e diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Então aqui há um diálogo entre A e B. Se Jesus e Deus fossem a mesma pessoa, ele diria eu. Mas ele diz Pai. Enfim, hein? Pode ser que ele tivesse mania de perseguição também. Enfim, não importa. O que importa é que tem pelo menos um diálogo aí estabelecido. Diferente disso, os árabes, aquele povo que acaba surgindo, aquele menino que foge com sua mãe da península, acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam em Deus em forma de gente, em Deus em forma de coisa, em Deus em forma de bicho, em Deus em forma de negócio. Acreditavam em tudo quanto é Deus. E ali, naquela península, eles fundaram, olha, um monumento chamado Kaaba, e dentro desse monumento eles botaram imagens que representavam todos os deuses. Além disso, eles construíram também um pedestal, e em cima desse pedestal eles botaram uma pedra negra. Para quem não acredita em nada, é um meteoro que caiu do céu. Para eles, um presente enviado por Deus, por isso veio do céu. Aliás, Deus não está no céu, foi o que a gente aprendeu desde menino, não é? Eu tive um problema desse em casa, assim, minha filha que tem 4 anos agora perguntou, pai, cadê seu pai? Ele disse, morreu, meu amor, está no céu, olhando para o papai do céu. Quando a gente morre e vai para o céu, ele disse, hoje eu quero morrer, calma, você vai ter tempo. Então a gente tem que repensar, não é? Algumas coisas. Fecha parênteses. Esse povo que vivia espalhado pela região central da península ou no litoral, acabou estabelecendo uma obrigação de visitar a Kaaba
e aqueles diversos deuses pelo menos uma vez por ano. Logo, a cidade onde estava a Caaba vai se tornar um importante ponto de encontro. E uma cidade que vai enriquecer, porque visitar significa se hospedar, significa comer, significa comprar um souvenir. Meca, assim como diversas outras cidades que vão aparecer do litoral, faz com que as pessoas que moram aqui se tornem sedentárias, vão fixar a residência perto da água, não é? Fertilidade, cidade, comércio. Enquanto isso, as que viviam aqui no interior, o que tem no interior da península? Areia. Para se dedicar ao comércio, só se for o comércio material de construção. Entendeu? Os meios de transporte eram horríveis, então não tinha jeito. Esses aqui, também chamados de beduínos, só vão fazer duas coisas da vida. Eles são nômades, ou eles vão guiar, servir de guia, para quem? Para os comerciantes que precisassem cruzar o deserto. Ou eles vão roubar, saquear. A quem? Aos grandes comerciantes que precisarem cruzar o deserto. O mercado consumidor é o mesmo, só que dependendo da índole vai ser um ou outro. Tá? É nesse contexto que um dia nasceu um menino. E no dia que ele nasceu, a mãe dele morreu. História triste. Ainda bem que ele tinha um pai. Mas quando ele estava saindo da primeira infância, quase virando rapazinho, o pai dele morreu. História trágica. Ainda bem que ele tinha um tio. E esse tio era um rico comerciante em Meca. E ele vai ser criado pelo tio até se tornar adolescente. Tendo virado adolescente, o tio chega pra ele e diz: Mohamed Abdul, quer dizer, tio te ama, amor. O tio só quer o seu bem. O tio não quer que você fique aqui morando com o tio que é rico e você nunca vai saber o lado ruim da vida. É pro seu bem que tio vai mandar você para viver entre os beduínos, para você ver que tem um outro lado. Acredite, dói muito mais em mim do que em você. E o tio mandou ele para lá, e tendo ele chegado lá, ele só tinha duas coisas a aprender: ou roubar ou guiar. Como ele era de boa índole, apesar de não ter tido mãe nem pai, pai teve um pouco só, ele vai aprender a ser guia, mas não um guia qualquer, ele vai ser o mais melhor dos guias. As caravanas que eram conduzidas por ele nunca eram saqueadas. Isso vai fazer ele ficar famoso. Isso vai fazer ele ir cada vez para mais longe, que todo mundo queria ter a sua caravana guiada, conduzida por ele. Quando alguém precisava passar pelo deserto, já perguntava logo: cadê Maomé? Que aliás era o nome dele. E Maomé, bem sucedido na arte de guiar e conduzir caravanas, vai chegar cada vez mais longe, até que um belo dia, quando tarde de tarde, ele chega naquela região e descobre, ouve falar, aprende a existência de um povo que acreditava na existência de um único Deus. E esse povo estava esperando o Salvador que Deus haveria de mandar. E eles ainda esperavam. E eles esperam até hoje. Maomé ficou em crise existencial, passou a pensar: hoje que tem razão, aqueles que acreditam em um só Deus ou esses que acreditam em vários, igual eu? Passou a meditar, querendo descobrir a verdade. Mas meditava só no intervalo das conduções das caravanas, que iam cada vez mais longe. Um dia ele teve contato com um outro povo, que acreditava na existência de um único Deus. Só que eles acreditavam que esse único Deus já tinha mandado o Salvador. O Salvador já tinha ido embora. Só que o Salvador tinha prometido voltar. E agora ele estava esperando.